Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e dá uma olhada se você segue inscrito. Bom, vamos lá então, né? O que o vídeo está mostrando aí para vocês, para aqueles que não conseguem ler aí, a depender do dispositivo que você está utilizando, né? Basicamente o que ela está mostrando é o boy que me quer, né? Ela fez um comparativo. O boy que me quer versus o boy que eu quero, tá? Então, o boy que tem interesse nela, né? O boy que me quer, ele é um cara totalmente carinhoso, né? Ele manda ali mensagens como linda, né? Ele fala coisas agradáveis. Tô com saudade, por exemplo, ele também manda. Adorei seu jeito, sua voz, seu cheiro, seu abraço, seu beijo. Aí ela responde: "Ah, que fofo", né? No íntimo dela, provavelmente ela deve estar pensando: "Nossa, que cara enjoado, que mala", né? Mas ela vai dizer: "Ah, que fofo, né? Que legal, né?" E aí esse cara ele continua, né? Dando aquela bela amaciada nela, né? Entre aspas, dando várias palavras de afeto, né? Como você tá linda, como você é maravilhosa, como você é perfeita, merece até um presente. Ah, e eu cuido de você, eu trato de você, que saudade, nossa, que paixão e tudo mais, né? Então, existe ali uma dinâmica que o cara ele tá totalmente 100% arriado, né, pela moça. E aí aqui está, né? Dentro da natureza delas e tudo mais que a gente sempre aborda aqui, é notório que a maioria esmagadora não gosta desse tipo, né, de situação, tá? Principalmente se vier, né, de um cara que elas já não tinham lá tanta atração assim. Eu até já falei pra vocês em vídeos anteriores que se o cara ele for assim o Shed maravilhoso e aquela coisa toda, assim, pelo menos na visão dela, tá? Não necessariamente um Shed para toda a humanidade, mas se for assim, se assim for, se assim ela enxergar, provavelmente ela vai ser mais tolerante a esse tipo de argumentação, esse tipo de abordagem mais carinhosa, mais melosa e tudo mais. Por quê? Porque apesar dela também não gostar, tá? Ela tem esse outro fator. Então, em geral, essa questão até meio do Halo Effect que a gente fala e tal, que é uma ideia de você ver tanta beleza que você meio que, né, supera alguns defeitos na sua visão, pelo menos, né? Então, como para a maior parte delas, esse tipo de argumentos, né, de palavras, todo esse efeito meloso é algo negativo, é um defeito para elas, né? Então, porém, vindo desse cara com que ela tem uma alta atração, provavelmente ela vai tolerar. Pode ser que não por muito tempo, pode ser que chegue uma hora que ele tá tão atrelado ao polo feminino ali que ela vai enjoar, né? Mas, de modo geral, pelo menos a princípio, ela vai até gostar, até curtir. Mas o que é dito fora da comunidade como um todo é que geralmente elas gostam, né, disso. Em teoria, nossa, é o que eu mais quero. Que homem perfeito, que maravilhoso. Muito provavelmente, se outras verem, né, esse tipo de abordagem, por exemplo, se esse cara tem uma amiga, né, mostrar pra amiga e tal, a amiga vai falar: não, tá, que lindo, nossa, maravilhoso, nossa, tô torcendo muito por vocês e tudo mais. Então, de fora, elas geralmente entregam que isso é o perfeito, isso é o correto, é o ideal.
mas na vida real a conversa é outra. E aí o boy que ela quer é justamente o boy que chama ela de chata, né? Que confronta, né? Que fala o que pensa ali e tudo mais, que não tá nem aí, que ignora, que ela manda mensagem e ele nem vê, e quando vê ele nem responde, né? Leva um dia, dois, sei lá quanto tempo pra responder. Então é o cara que não tá dando a mínima pra ela, né? E quando eu trouxe um vídeo aí pra vocês a respeito de sinal de escolha, de tudo mais, você nota que existe uma certa diferença, né, entre as expectativas. Isso até atrapalha um pouco as coisas, né? Então, o homem, de maneira geral, a pior coisa para ele é uma mulher que não dá a mínima, né? E eu acho até engraçado. Eu reparo que dentro das coaches que são destinadas para elas e tal, uma boa parte fala desse negócio de chá de sumiço, fala, você tem que fazer isso para se valorizar, e é sempre numa vertente, numa ideia de ignorar, né? Ignorar, de tratar mal e tudo mais. Então, é bem interessante ver que elas estão usando uma estratégia que, em teoria, funciona muito mais com elas para lidar com os caras, né? E eu, assim, sinceramente, eu até acredito que em alguns casos isso pode ter algum efeito por uma questão, aquela questão de meio que oferta e demanda, aquela coisa toda, mas eu não vejo isso acontecer com muita frequência entre os homens, sabe? Tipo, eu não vejo assim, nossa, ela tá me ignorando, agora eu tô gostando mais dela e tal. Alguns, tá? Mas não a maioria. Já entre elas, a dinâmica é totalmente oposta, né? Isso é algo que elas, de certa maneira, desejam. Elas buscam isso em um cara porque elas entendem que isso faz parte do que é ser masculino. Então, o homem que tem opções, que não tá nem aí, né? Que é pré-selecionado, que se ela não quiser, tem quem queira, né? Esse cara que pelo menos indique isso, é o cara que elas têm uma maior atração. Pra mim, sinceramente, qualquer qualquer mulher que usar de chá de sumiço ou coisa desse tipo, pra mim ela assim acaba ali. Se ela não tem a atração suficiente, acabou. Então assim, é engraçado ver, tá? É como eu falei, há exceções para os dois lados, né, nessa dinâmica, mas de tudo que eu já observei, que eu já reparei, né, esse efeito do tal do chá de sumiço, esse efeito ele no fim ele é muito mais aplicável a elas do que a nós, tá? Então é curioso que alguns aqui já relataram, já comentaram que eram assim, que foram muito românticos, que já fizeram coisas. Eu já peguei comentários desse tipo, né? Eu sempre fui um cara muito romântico, um cara que mandava mensagens, que ficava preocupado e tudo mais e fazia lá, mandava flores, sei lá. E o que eu posso dizer é o seguinte: você não deve ter vergonha, tá? E nem se arrepender do que passou, tá? Porque isso diz muito sobre você, sobre o seu caráter, sobre quem você é, se você é uma boa pessoa, tá? Isso é um bom indicativo. A mensagem que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a seleção delas, a forma como elas selecionam, é direito delas, faz parte da natureza delas e tudo bem. Mas isso, a seleção delas não é nem um pouco um certificado do quanto você é homem e do quanto você é interessante, bacana. E, inclusive, na maior parte das vezes, pelo menos comigo, os caras que mais tinham sucesso entre elas e tudo mais, costumavam ser os caras que eu particularmente tinha menos respeito, que quando eu conversava com eles, o assunto era bem ruim, bem fraco, sem nenhuma substância, tá? E aqui eu não tô dizendo assim, nossa, então... Não, eu tô apenas realmente apontando para vocês o seguinte: não quer dizer nada, tá? Esse efeito do que elas selecionam, do que elas gostam e tudo mais, é apenas um ponto. É um ponto que você pode, de repente, se você quiser simular isso, ok. Se você quiser se moldar por isso, aí é problema seu, tá? Mas entenda que a seleção delas não quer dizer absolutamente nada sobre você.
Então, aprendeu a lição, aprendeu, ó, não vou ser mais tonto de fazer essas coisas. Beleza, isso é legal. O que eu fiz no passado diz sobre o meu caráter. Também acho legal. Não precisa se mudar completamente, tá? Pode continuar sendo quem você é, busque se desenvolver dentro desse aspecto, para de ser tonto. Esse é um outro ponto, óbvio, né? Mas quando eu digo para de ser tonto, é no sentido de entregar o melhor de você, a sua característica que é tão bacana, para alguém que não valoriza, certo? Então não faça isso, você não tem necessidade disso, tá bom? Porque por mais que eu entenda que a validação delas parece algo assim muito bacana, eu tenho até um certo respeito, entre aspas, pelos caras que conseguem isso, como eu estava falando anteriormente, aqui não é uma ideia de shaming ou nada assim, apenas eu estou apontando que, dentro da minha observação, toda vez que eu reparei que um cara ele tinha muito sucesso e tudo mais entre elas, era um cara que, pelo menos comigo, eu não tinha um grande respeito do ponto de vista da pessoa que ele era, apenas do objetivo que ele conseguia. Isso eu até tinha, pô, legal, o cara consegue, que bacana, né? Mas apenas isso. Depois que eu ia falar com os caras, eles em geral, não sei o que acontece, eu não sei se por conta da necessidade de ter um papo bem fútil, né, com elas e tudo mais, porque é uma coisa que elas em geral gostam, né? Eles acabavam replicando isso também entre os homens ali, né? Na conversa entre os homens e tal. E a conversa não fluía legal, tá? Enfim, é algo que eu reparei, que eu queria compartilhar aqui com vocês, justamente para que vocês evitem buscar essa validação toda, porque é como eu falei, pelo menos para mim, né? Pelo menos no meu modo de ver, eu acredito que talvez de alguns aqui, não signifique lá muita coisa, tá? Apenas, como eu falei, ele é um cara que consegue se divertir mais, talvez, né, entre elas ali. Beleza. Parabéns. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.